Bora, vamos lá. Acabei de assistir pela segunda vez o filme A Verdadeira Dor e já adianto que continuo amando o filme. Ai, gente, e como a proposta é só falar das coisas que me emocionam, esse filme não poderia ficar de fora. Ele foi dirigido e interpretado pelo Jesse Eisenberg, que também escreveu o roteiro e inclusive está concorrendo na categoria Melhor Roteiro Original no Oscar. Ele vai contar a história de dois primos que têm ali uma diferença pouca, né, de idade, conviveram durante a infância e tal, mas por circunstâncias da vida tomaram rumos diferentes. Então, o Dave, que é interpretado pelo Jesse Eisenberg, seguiu ali, né, o padrão. Casou, teve filho, mora em Nova York, trabalha pra caramba com internet. E o Benji, que é interpretado pelo Kieran Culkin, tomou aquele rumo que é considerado um tanto marginal, né? Não tem um trabalho, vive a Deus dará. E essas personalidades extremamente distintas partem em uma viagem para a Polônia com o intuito de homenagear a avó recém-falecida e sobrevivente do Holocausto. Então eles vão fazer um roteiro, né, turístico com outras pessoas, aquele grupinho ali, bem turístico, passeando por lugares da Polônia, relembrando algumas questões não tão agradáveis. O filme tem esse questionamento interessante, né? A verdadeira dor está aonde e está com quem? Eu vou tentar não dar muito spoilers, porque eu sei que tem uma amiga que já disse que tá a fim de ver e provavelmente ela vai ouvir, vai ver esse vídeo, né? Vai ouvir esse áudio, então eu vou tentar me ater apenas aos pequenos detalhes. O Benji, ele é, digamos assim, aquele cara que chegando, né? Ele é extremamente comunicativo, extrovertido, engraçado. E o Dave é o oposto, né? Ele é quietinho, meio tímido, não consegue muito ali se enturmar. Então o filme sempre vai estar mostrando essas personalidades, assim, bastante diferentes e enigmáticas. Inclusive, a viagem acontece por uma tentativa do Dave de se aproximar do primo, que vive em outra cidade. Então, o filme já começa mostrando um pouco das características dessas personalidades tão diferentes. Então, a gente vê, por exemplo, o Benji sentado no aeroporto esperando o primo chegar de uma maneira muito tranquila, aparentemente. E, enquanto isso, em Nova York, o Dave sai do apartamento dele atrasado, correndo, super ansioso e mandando um monte de mensagem para o Benji, avisando a cada passo, né, de que ele está chegando, que ele, olha, eu me atrasei, mas eu já tô chegando e tal. E aquela ansiedade, né, vai mostrando ali aquele jeito inquieto e controlador, digamos assim. O Dave, ele é todo ansioso, mas parece que ele tem uma vida mais tranquila, então parece que ele tá mais ali de bem com a vida, né? Nos dá essa sensação a um primeiro momento. Enquanto isso, o Benji parece meio assim, perdido no aeroporto,
mas ao mesmo tempo, quando ele chega na viagem, quando eles chegam lá para encontrar, né, o grupo de turistas, quem se destaca é ele. Então cria ali uma espécie de gostaria de estar no lugar dele, né? Inclusive tem um momento que eles estão conversando e o Dave muito honestamente fala: Você já percebeu quando você entra numa sala, as coisas mudam, as pessoas gostam de você. E eu queria saber como é ter essa sensação por alguns momentos, digamos assim. E a gente vai ali se perguntando, né? Quem eu sou? Será que eu sou um pouco Dave? Será que eu sou um pouco Benji? Eu lembro que na primeira vez que eu assisti, eu imediatamente me identifiquei com o Dave. Ele tá sempre meio que deslocado. Ele até tenta se enturmar, mas parece que não consegue, né? Existe ali uma barreira. Que uma das integrantes ali do grupinho, né? Tá caminhando ali sozinha, né? Vendo os pontos turísticos e tal. E aí o Benji fala: Nossa, a Márcia tá ali sozinha. Acho que é melhor a gente falar com ela. E aí o Dave questiona: Não, mas de repente ela quer ficar sozinha. E aí o Benji responde: Ninguém quer ficar sozinho. E aí, nessa parte, aos poucos, né, quando o filme vai se desenrolando, a gente vai entender que essa frase, né, essa resposta do Benji tem um contexto muito mais profundo, que lá no final do filme a gente vai entender que a verdadeira dor, na verdade, está com todos, né? O que é a verdadeira dor? A verdadeira dor de um é mais forte do que a do outro? Será que cada um vai ali lidando com a sua dor, às vezes de uma maneira um pouco mais madura, digamos assim, porque é como o Dave fala durante um jantar, né, que eles estão um pouco mais enturmados, né, e ele fala assim: gente, ele é assim mesmo, né, falando do Benji, só que, poxa, eu também tenho meus problemas, e aí eu medito, eu corro, ou seja, ele tá querendo dizer que ele vai atrás dos recursos para poder ficar bem. Enquanto um Benji, de repente, escolhe ter comportamentos que, digamos assim, são um pouco mais infantis. A gente tem esse costume o tempo inteiro de achar que a vida do outro parece mais fácil que a nossa, que a personalidade do outro parece conquistar mais espaços e pessoas. E a gente fica ali se culpando. Nossa, mas será que eu não deveria tentar melhorar? Será que eu não deveria ser mais expansivo? E provavelmente essas coisas poderiam muito bem passar pela cabeça do Dave, porque a gente observa o tempo inteiro a diferença entre os dois, né? E algumas cenas até um olhar de incômodo da parte do Dave para o Benji, que está sempre ali sendo abraçado pelaquela turma, sempre fazendo as pessoas sorrirem, enquanto ele está mais distante de tudo. O cara que faz o papel do guia, né? Inclusive é um dos personagens de The White Lotus. Ele tá sensacional nesse papel. Ele faz o papel ali do guia, né? Que leva as pessoas para esses pontos turísticos na Polônia. E aí tem uma cena que o Benji dá tipo um feedback para ele, assim: olha, eu acho que você não tá fazendo legal, né? Você vem com esses vários números, aí vários dados, mas a gente tá falando aqui de pessoas que morreram, né? E aí meio que ele cria um clima, sabe aquela torta de climão? Em vários momentos, deixando o Dave, assim, super constrangido. Inclusive nessa cena, né? E aí depois, quando eles vão... Porque tem um determinado momento que a excursão vai seguir, né? E os primos vão para outra parte da cidade para poder conhecer a casa da falecida avó. Então, existe aí um rompimento deles, né? E aí eles vão se despedindo ali, o guia
se despede do Benji de uma maneira extremamente calorosa. Ele fala: Benji, muito obrigado, você é a primeira pessoa que me deu esse feedback tão importante. Eu pude refletir sobre como eu estava trabalhando, enfim. E aí ele vira pro Dave e fala: Dave, até mais e tchau. Essa cena ficou tão interessante porque ilustra exatamente o tipo de relação que o Benji consegue criar, mesmo muitas vezes parecendo ser uma pessoa insuportável, né? Porque é aquele cara efusivo, sabe? Aquele cara que tá sempre muito feliz, aparentemente. E eu digo aparentemente porque depois que você terminar de assistir, você vai entender que... E aí a gente faz essa reflexão também, né? Será que todo excesso realmente esconde uma falta, né? E esse filme também vai falar sobre isso. O que será que a gente tenta mostrar demais, assim, em excesso, para poder esconder essas dores? Porque, no fundo, todos nós temos, né, essas verdadeiras dores aí. Todos nós temos que lidar diariamente com sombras, com tristezas, com dias que não são tão bons. E é óbvio que cada um vai ter ali os seus recursos para poder se resgatar. E com o Dave não é diferente, né? É óbvio que por mais que ele tenha cumprido ali o que se espera enquanto sociedade, né? A sociedade te cobra isso, né? Case, tenha filho, tenha um bom emprego, mora numa cidade legal. E ainda assim ele não está satisfeito. E isso é muito visível no filme. E, enfim, aí tem uma outra cena também. Tem várias cenas interessantíssimas, né? Porque eles criaram ali uma comédia com vários momentos de drama e vários momentos e frases, né, reflexivas. Os próprios diálogos são extremamente interessantes. Aliás, eu lembrei muito dos filmes do Woody Allen, porque a gente precisa estar bem preparado para ler com agilidade os diálogos, porque eles conversam muito rápido, muito rápido. Olha, não é fácil acompanhar os diálogos desse filme, eles são extremamente ágeis. Mas, só retomando, tem uma cena que eles estão no telhado, né, fumando um baseado. E aí o Dave vira pro Benji falando assim: pô, e aí? Quais são seus planos, né, pra quando a gente for voltar, quando a viagem acabar, né? E aí o Benji responde assim: não sei. O meu amigo, ele tem um amigo que ele vai reformar o telhado da casa dele e eu vou ajudar e tal. Tá, mas isso é o telhado da casa do seu amigo, né? E aí ele: e daí? O Benji responde: não, sei lá, e você, os seus planos, o que você tem de planos? E aí depois também a gente vai entender o porquê que o Dave estava tão preocupado em fazer com que o Benji tentasse se resgatar e tentasse ter planos para sair dessa vida, né? Que aparentemente ele considera terrível. E depois a gente vai entender o porquê. Enfim, é um filme delicioso. São 1h30, assim, de muito Chopin. Tem muito Chopin na trilha sonora. Tem muitas partes engraçadas, mas também tem muitas partes que vão fazer a gente refletir. E eu tô torcendo muito, né, pro Kieran Culkin levar o Oscar de ator coadjuvante, porque ele realmente merece. Ele está sensacional nesse filme, assim como esteve, né, em Succession. Eu achei ele maravilhoso.
Eu já vi alguns comentários sobre a personagem dele em A Verdadeira Dor e parece que muita gente se estressou com ele. E é até compreensível mesmo. Ele fez ali para irritar e é por isso que ele consegue ser tão maravilhoso, porque ele entrega muito, sabe? Ele entrega muito. E merece também ganhar como roteiro original, porque de fato é uma história muito interessante, bem contada e que vai te fazer sair ali bastante pensativo do filme, né? Pra gente se questionar quais são as minhas verdadeiras dores e como é que eu estou lidando com elas. Então fica aí a dica, A Verdadeira Dor.